A gente tem acompanhado Nityananda Prabhu, que conduz o jovem Diva, de, que depois se torna o, o grandioso Diva Goswami Pad, ah, e nesses últimos capítulos, o Parikama já começou. Nos primeiros capítulos, eu acho que foram os dois primeiros capítulos, Srila Bhaktivinoda Thakur ah, glorifica Navadvipa, o primeiro capítulo chama-se A Excelência do Dharma. Então, nesse capítulo, pelo que eu me lembre, nós temos o autor, é, a gente chama de autor, mas, na verdade, é, a gente sabe que Srila Bhaktivinoda Thakur, ele é apenas como o Prabhupada dizia, né, o meio transparente entre, entre nós, que temos a oportunidade de conhecer esse livro sagrado, e a história e o que está acontecendo nesse livro sagrado. Prabhupada também usava esse termo para se referir ao mestre espiritual, né? Prabhupada dizia que o mestre espiritual é como um vidrinho, porque o mestre espiritual, ele aceita os discípulos e as discípulas, mas ele faz isso apenas para que esses devotos e devotas tenham a oportunidade de se aproximar de Radha Krishna e Gauranga Mahaprabhu. Então, agora eu vou continuar aqui no oitavo capítulo, Nityananda Prabhu, levando Diva Goswami para conhecer a história da coincidente chegada de Markandeya Rishi a Godruma Dwipa, que é a ilha sendo visitada nesse momento, né? Sim, ó, Godruma Dwipa. Ei Dwipe Cabo Mrikanda Sutta Pralai Atila Kata Adbhuta. Certa feita, Markandeya Rishi, o filho de Mrikanda, cuja história de vida é realmente admirável, veio dar em Godruma Dwip no momento da devastação universal. Bom, agora tem uma notinha antes do próximo verso. Apesar de ter recebido como bênção uma vida longeva equivalente a 7 kalpas ou dias do Senhor Brahma, Markandeya Rishi viu-se forçado a enfrentar uma situação pesarosa no momento da devastação. Sata kalpa ayupaila muni pralai badai vipada gani jalamaya hoila samastasthana kota varohibe kare sandana. Mesmo tendo conquistado longevidade equivalente a 7 kalpas, o sábio precisou submeter-se a uma condição de imenso perigo no momento da devastação. Isso porque o dilúvio atingiu todas as regiões. Diante disso, o sábio saiu à procura de um recanto aonde pudesse se refugiar. Agora, o lamento de Markandeya Rishi. Bhasia Bhasia Chalia Jai, Kena Rena Vara Loina Hai. Enquanto as águas da devastação atiravam-no de um lado para outro, ele pensou: ai de mim, por que fui pedir tal bênção? Nem mesmo durante a devastação fica Navadvipdam coberto pelas águas. Shola Krosha Matra Nadia Dham Jagia Bhakatedeya Vishram. Só restou Srinavadvipdam em sua extensão de 16 crochas para dar abrigo aos devotos. A inundação submergiu os demais lugares. Jalera Tarange Basiya Muni Agyana Hoia Pade Amani. Lançado para lá e para cá pelas ondas, o sábio desmaiou ao chegar a Srinavadvipdam. Marracala, Agora, bom dia. Qual a página, por gentileza? 174, bom dia, Pranam. Agora, Obrigada. a misericórdia de Mãe Surabi para com Markandeya Rishi. Mahakripa Kori Surabhitaya
Yatane Munireheta Utaya. Ao avistar o sábio flutuando na água, Surabi teve a misericórdia de resgatá-lo com todo cuidado. Agora, Markandeya Rishi conquista o darshan de Shri Godruma Dwipa. Samvit Labia Mrikanda Sutta Dekila Godruma Dwipa Adbhuta. Ao voltar a si, Markandeya Rishi contemplou a impressionante Godruma Dwipa. Shatakoti Krosha Vistarastana Nadanadi Shobha Prakashamana. Conforme percebeu ele, a ilha embelezada por incontáveis rios e cachoeiras estendia-se por 3,2 bilhões de quilômetros. Tarulata Kata Shobhaya Tata Pakshigana Gaya Shigura Gata. Uma variedade de verdejantes árvores e trepadeiras adornava o lugar, onde os passarinhos cantavam as glórias de Shigura Hari. Então, por essa revelação aqui, a gente entende que Navadvip Dham tem uma extensão de terra absurdamente grande, né? Então, aqueles que têm os olhos para ver os Vaishnavas puros e as Vaishnavis puras, quando vão a Navadvipa, têm essa oportunidade de ver a verdadeira dimensão de Navadvipa. Yojana Ashwatthera Surabhikitata Darshanakara. Ele, Markandeya Rishi, viu uma árvore pipal de 1 yojana, cerca de 13 quilômetros de comprimento, debaixo da qual descansava a mãe Surabi. Aqui dizendo que uma vida que dure 7 kalpas não é significativa em absoluto. Esfomeado, Markandeya Rishi ora a mãe Surabi. Shudhaya Akula Muni Takana Surabira Prati Bali Vachana Tumi Bhagavati Rakaha Prana Dugda Diya Mori Karaha Trana. O sábio faminto disse à mãe Surabi: Ó Bhagavati, por favor, salve minha vida, acabe com minha aflição, alimentando-me com seu leite. Então, mãe Surabi, muito misericordiosa, dá o seu leite ao sábio. Surabi Takana Sadaya Roy, Piaila Dugda Munir Eloy. A compassiva Surabi deu seu leite para o sábio beber. Agora Markandeya Muni fica arrependido. Sabana Raya Mrikanda Suno Surabira Pratika Hoya Punaha. Tumi Bhagavati Janani Mora Tomara Mayaya Jagat Bora. Recobrando suas forças, o filho de Mrikanda dirigiu a palavra a Surabi de novo. Ó Bhagavati, você é minha mãe, sua energia ilusória espalha-se por todo o universo. Nabudia Amelaiti-vara Saptakara Diva Roy Amara. Sem pensar bem, pedi que me fosse concedida a bênção de permanecer vivo por 7 kalpas. Pralaya Samai Badai Dukkha Nana Vida Klesha Nahika Sukha. Mas, ó mãe, o tempo da devastação vem permeado de aflição e problemas, sendo por isso um momento de total desolação. Kikori Janani Balagomori Kisevajaiba Educatori. Ó mãe, o que devo fazer? Por favor, tenha a misericórdia de me dizer como posso me livrar dessa tristeza. Mãe Surabi orienta a Markandeya Rishi. Surabi Takana Balilavani Vajaha Gora Pada Dukani. Após ouvir as palavras do sábio, mãe Surabi respondeu: permaneça aqui e adore os pés de lótus de Shigoura Hari. Agora, ela vai falar das glórias de Shinavadvipam. Ei Navadvipa Prakriti para Kavunasha Nahi Hoya Ihara. Por estar muito além da natureza material, Navadvip não é jamais destruída. Charma Chakshi Iha Shodasha Krosha Parama Vaikunta Sada Nirdosha. Embora, aos olhos materiais, este reino supremo de Vaikunta pareça estender-se ao longo de 16 kroshas, ele é eterno e em tudo impecável.
Aprakrita desha kala ikana jada maya keba keha najani. Aqui, onde espaço e tempo configuram-se como uma realidade para lá da existência material, ninguém sabe o que vem a ser a energia material ilusória. Navadvipa Deka Apurva Ati Charidiki Bede Viraja Sati. Por favor, observe o tão maravilhoso Navadvip Dham, o virtuoso rio Viraja, que separa o mundo material do mundo espiritual, o rodeia por todos os lados. Shatakoti Krosha Patyeka Khanda Madhe Mayapura Nagara Ganda. No centro do Dham, cujas partes medem 3 bilhões e 200 milhões de quilômetros, jaz a magnífica cidade de Mayapur. Astadala Astadviparamana Antadvipatara Kesharastana. As 8 ilhas do Dham comparam-se às 8 pétalas de uma flor de lótus. Antadvip fica no meio, como o estame da flor. Agora, ele revela a morada de todos os lugares sagrados, semideuses e sábios. Ele não, ela. Quem está falando é Surabi Devi, né? Sarva Tirtha Sarva Devatarishi Goranga Badiche Hetaya Bhasi. Todos os lugares sagrados, semideuses e sábios, aqui moram para adorar Shri Gauranga. Agora, a razão para se buscar o refúgio em Shri Gaurahari. Tumi Markandeya Goranga Pada Ashraya Karahajani Sampada. Ó Markandeya, sabendo que os pés de lótus de Shiguranga Mahaprabhu são a única riqueza verdadeira, refugie-se neles, você também. Agora Surabi orienta o sábio a se abrigar no Bhakti Dharma de pureza imaculada. Akaitava Dharma Shaya Kara Bhukti Mukti Vancha Suduredhara. Abandone por completo os desejos de prazer dos sentidos, Bhukti, de libertação, Mukti, etc., e se refugie em Bhakti Dharma puro. Agora ela revela o resultado de se adorar Shri Gaurahari. Goranga Bhajana Shaya Bali Madhura Premantala Bibipali. Adorando Shri Goranga Mahaprabhu, muito em breve você conseguirá o fruto de Madhura Prema. Agora a condição do sadhaka ao alcançar Prema. Sei Prema Jaberidaya Base Vasaya Vilasa Kalara Rase. Brajerada Padashraya Rai, Yugala Sevaya Manasa Rai. Ao brotar no coração do sadhaka, Prema afunda-o no néctar dos diversos passatempos amorosos de Shri Krishna. Isso o faz conquistar o refúgio dos pés de lótus de Shri Radha em Braja, onde seu coração está sempre concentrado a serviço do casal divino. Somente o serviço ocasiona felicidade incomparável. Então ela continua: Sevara Sukha Atula Jana Abheda Nirvane Aparta Gyana. Procure entender algo de uma vez por todas. Quem serve ao Senhor pode conquistar felicidade incomparável. A felicidade resultante da libertação impessoal, além de insignificante, é imaginária. Sevarasuka, né? A felicidade de servir a Krishna. Agora, Markandeya Rishi faz uma pergunta. Surabi Bachana Shuniya Muni Kara Jodakori Bali Amani. Shigora Charana Bajiba Jabe Amara Adrista Kotaya Rabi. Após ouvir as palavras de Surabi, Markandeya Muni, com as mãos postas, perguntou-lhe: se eu servir aos divinos pés de Shigorahari, o que vai acontecer com os resultados maduros, prarabdha, e imaturos, aprarabdha, de minhas atividades fruitivas? E mãe Surabi responde: Surabi Kohila Siddhanta Sara Shigora Bhajani Nahi Vichara. Ouvindo a pergunta do sábio, mãe Surabi explicou-lhe a essência do Siddhanta. Siddhanta sendo todas as verdades filosóficas consolidadas. Então ela diz: não se levam em consideração
regras e restrições, disse ela, quando se trata da adoração a Shigora, da Shigoranga Mahaprabhu. Shigora bolia daqui bejabe samasta karama vinasha rabe. Kichunahi rabe vipaka ara gutibi tomara bhava samsara. Quando você exclamar o nome de Shigora Hari, todo o seu karma será destruído. Goura, 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 Goura. Você não experimentará dificuldade alguma e sua doença de existência material, o ciclo de repetidos nascimentos e mortes, será extirpada para todo sempre. Karma kene eka gyanera phala gutibe samuli hoye vikala. Além de o seu karma ser destruído, o resultado da especulação mental, gyan, também será cortado pela raiz. Tumita Madibe Gorangaras, Badibe Tanhara Edipe Bhas. Permanecendo nesta ilha e adorando Shigorahari, você mergulhará nas doçuras amorosas de Goranga. Markandeya Shuni Anande Hasse, Gorabole Kande Kakana Hasse. Sorrindo em bem-aventurança ao ouvir as palavras de Mãe Surabi, Markandeya Muni exclamou: Goura, Goura! Ora ele chorava, ora gargalhava. Ei Deka Diva Apurvastana Markandeya Jata Paila Prana. Disse Shinichyananda Prabhu: Ó Diva, olhe bem para este recanto sem precedentes, onde Markandeya Rishi recobrou sua vida. Então, sempre lembrando que há uma narração dentro de uma narração dentro de uma narração, né? O primeiro narrador é Srila Bhaktivinoda Thakur, que coloca o verdadeiro narrador, Shri Nityananda Prabhu, para contar as lilas e apresentar os lugares sagrados de Navadvipa para Diva Goswami. E esse narrador, que é Nityananda Prabhu, narra as histórias envolvendo todos aqueles que têm a graça divina de ter o darshan de Navadvipa. Ele disse: Goranga Mahima Nitai Mukhe Shuni Diva Bhase Parama Sukhi. Então, agora, isso foi a última coisa que Nityananda Prabhu falou nesse capítulo, que agora Srila Bhaktivinoda Thakur diz, Goranga Mahima Nitai Mukhe Shuni Diva Bhase Parama Sukhi. Shri Diva ficou saturado de bem-aventurança suprema ao ouvir as glórias de Shri Goranga Mahaprabhu contadas por Shri Nityananda Prabhu. Sestane Sedina Yapanakori Madhya Dvipe Chale Bolia Hari. Ao anoitecer, eles repousaram na ilha de Godruma e, cantando o nome do Senhor Hari, prosseguiram rumo a Madhya Dvipa na manhã seguinte. E como sempre, Srila Bhaktivinoda Thakur, um exemplo de humildade perfeita, sempre ele termina orando aos pés de lótus de Shri Janavadevi, para ele poder continuar narrando o Shinavadvip Mahatma. Nitai Janava Charana Sara, Janiya Bhaktivinoda Chara, Nitaya Desha Mastaki Dhari, Nadia Mahima Varnana Kori. Sabendo que o serviço aos pés de lótus de Shri Nityananda Prabhu e Shri Janavadevi é a essência da vida e, portando a ordem de Shri Nityananda Prabhu sobre a cabeça, este insignificante baixo Bhaktivinoda descreve a magnificência de Nadia. Agora vamos para o nono capítulo, capítulo nono. Jaya Gorachandra, Jaya Nityananda, Jaya Jaya Gadadhara, Shiva Sadi, Jaya Jaya Bhaktalaya, Navadvipa Dhammavaram. Todas as glórias de Gorachandra, todas as glórias de Nityananda Prabhu, todas as glórias de Gadadhara Pandit, todas as glórias de Vas Pandit e aos demais devotos, todas as glórias da residência dos devotos, o excelso Shri Navadvipa Dham. Todos os devotos moram em Navadvipa Dham. Todos nós moramos em Navadvipa Dham. Shri Nityananda Prabhu, a joia maior entre os doadores de prema. Nishi Avasani Mata Goragani Chalilena Nityananda Sange Bhaktagana Premete Magana Vistaria Parananda. Na manhã seguinte, Shriman Nityananda Prabhu prosseguiu adiante, inebriado pelo cantar dos nomes de Shigoura. Também mergulhados em prema, os devotos caminhando com ele distribuíam a bem-aventurança suprema a todos. Jai. Agora eles visitam Shri Madhya Dvipa. Madhya Dvipe Asi Bali Hasi Hasi
Eita Madida Grama, Reta Saptarishi Bhaji Gora Shashi Korilena Suvishama. Ao chegarem a Madhyadvip, Shimanityana Prabhu disse-lhes, sorridente, eis a aldeia de Madida. Aqui os sete sábios, Mariti, Atri, Angira, Pulaha, Krato, Pulastya e Vashista, descansaram felizes e adoraram Shigora Chandra. Os sete sábios ouvem seu pai, Sri Brahma, falar das glórias de Shigora Hari. Pitri Sanidani Gora Gunagani, Satya Yugi Rishigana, Raiya Magana Yatila Takana, Gora Prema Nityadhana. Em Satya Yuga, esses sábios ouviram seu pai, Brahmaji, falar das glórias de Shigora Hari. Inteirados assim das glórias de Shigora, eles, de tão impressionados, imploraram para que Brahma lhes desse o tesouro supremo o tesouro eterno de Goura Prema. E aí Shri Brahmaji inspira seus sete filhos a visitarem Shinavadvipa. Brahma Chaturmukha Pe Bhadasuka Sapta Putre Balitabe Navadvipe Jao Gora Gunagal Anayasi Premahabi. O senhor Brahma, de quatro cabeças, satisfeito de ouvir o apelo dos filhos, disse-lhes, vão todos a Navadviptam e cantem as glórias de Shigora Hari. Assim, facilmente conquistarão Prema. E agora o próprio senhor Brahmaji descreve as glórias do Dhamma. Dhamma Kripa Sara, Lava Raya Jara, Tara Raya Sadhu Sangha, Sadhu Sangha Bhaje Krishna Prema Preme Maje, Eitaparama Ranga. O resultado obtido por quem tenha conquistado a misericórdia do Dhamma será poder conviver com sadhus. Pela prática contínua de bhajana, na companhia dos sadhus, tal sadhaka mergulhará profundamente em Krishna Prema. Estar concentrada em Prema é vivenciar o júbilo supremo. Navadviperati labe jaramati seipaya brajabas aprakrita dhamma gora harinama kevala sadura ash. O sadhaka de coração apegado a Srinavadvipdam, concluiu o senhor Brahma, logrará fixar residência em Braj. O único desejo dos sadhus é cantar o nome de Shigora Hari, permanecendo na transcendental morada sagrada de Srinavadvipa. Então, depois que o senhor Brahma fala assim com os sete sábios, eles chegam a Shinavadvipta. Pitri Upadesha Buddhiya Vishesha Saptarishi Asetabe Hari Boli Nache Gora Prema Yache Gaya Guna Ucharavi. Tendo entendido perfeitamente a orientação de seu pai, os sete sábios vieram para cá. Cantaram o nome de Hari, dançaram e glorificaram Sri Gora Hari em alto e bom som, orando pela consecução de Prema. Agora, os sete sábios fazem a sua oração. Boli Gorahari Anugraha Kari Deka Dao Ekhabara Nana Dharma Sadi Hainu Aparadi Bhakti Ebe Kainu Sara. Assim oraram eles. Ó Gorahari, por favor, tenha misericórdia de nós, dando-nos seu darshan apenas uma vez. Apenas uma vez? Ao menos uma vez, perdão. Temos trilhado tantos caminhos religiosos que acabamos por cometer ofensas. Agora, porém, encaramos Bhakti como o objetivo exclusivo de nossas vidas. Bhakti Nishtakori Bhaji Gora Hari Rishigana Karetapa Kichu Nahikaya Nidra Nahijaya Gora Nama Kare Japa. Dessa maneira, os sábios submeteram-se a austeridades e adoraram Shigora Hari com fé exclusiva em Bhakti, praticamente sem comer e sem dormir. Tudo o que faziam era cantar o nome de Gora Hari. Aí, com isso, olha só, os sete sábios têm audiência com o Panchatattva. Madhyana Samaya Gora Dayamaya Dekadila Rishigani Shata Surya Prabha Yogi Manolaba Shuddha Pancha Tattva Sane. Certa vez, ao meio-dia, o tão compassivo Shri Gora Hari, acompanhado pelos outros integrantes do Panchatattva,
veio dar seu darshan aos sábios. O corpo divino do Senhor cintilava como centenas de sóis brilhando juntos. Aquela forma de Mahaprabhu atraiu inclusive as mentes dos yogis. Agora, ele descreve a forma divina de Mahaprabhu. Kiva Rupa Ati Aparupa Suvarna Sundara Murti Galivanamala Diki Koriala Kahe Abarana Spurti. Quão impressionante era a esbelta forma dourada de Shrimad Mahaprabhu. Em volta de seu corpo, ele trazia uma guirlanda de flores silvestres. Os raios emanados de seus ornamentos iluminavam as 10 direções. Chahani Sundara Chikura Chanchara Chanda Nerabindu Bhali Trikachavasana Sutra Shushobhana Shobita Malika Mali. O olhar de Shimon Mahaprabhu era lindíssimo e seu cabelo comprido e encaracolado. Uma marca de polpa de sândalo decorava-lhe a testa e um cordão sagrado embelezava-lhe o peito. Seu dote tinha 3 dobras e uma guirlanda de flores malicá fazia um movimento gracioso em torno de seu pescoço. Então, esses 7 sábios, tendo darshan de Mahaprabhu, agora eles fazem uma oração aos pés de lótus de Mahaprabhu. Serupa Dekiya Mohita Raya Sabekare Nivedana Tomara Charana Laino Charana Deha de Bhakti Dhana. Fascinados com a visão da forma de Mahaprabhu, eles lhe pediram o seguinte: ó Senhor, agora que nos refugiamos a seus pés de lótus, tenha a misericórdia de nos conceder a riqueza de Bhakti. Agora, Mahaprabhu orienta os 7 sábios. Shuni Gorahari Bole Doyakari. Shuna Ohe Rishigana Chadi Abhilash Gyana Karmapash Kara Krishna Alochana. Após prestar atenção à oração dos sábios, Shigora Hari respondeu-lhes em tom amável: ouçam, por favor, ó sábios, abandonem todos os demais desejos, exceto o de prestar serviço a Shri Krishna. Joguem fora as algemas de Jnana e Karma para cultivar apenas devoção a Shri Krishna. Agora, Mahaprabhu abençoa os 7 sábios. Salpa, Swalpa Dinantare Nadia Nagare Hoibe Prakata Lila Tumi Sabetabe Darshana Karibe Nama Sankirtana Kela. Muito em breve, descortinarei meus passatempos em Nadia. Naquele ensejo, vocês poderão contemplar os passatempos durante os quais eu canto os santos nomes do Senhor. Ekata ekana rakaha gopana amara vachana dara shikumara hate nija krita gate krishnera bhajana kara. Por ora, contudo, peço-lhes que guardem esses assuntos em segredo. Vão para Shikumara Hata e adorem Shri Krishna nos ghatas que acabam de construir. Aí eles vão para Shikumara Hata. Gora Adashani Saptarishi Takane Kumara Hatete Jai Estane Ekana Kora Darashana Shaptatila Shobha Pai. Após Shri Gorahari desaparecer da vista dos 7 sábios, eles se dirigiram a Shri Kumara Hata. Olhe só, ainda hoje, essas 7 belas colinas dão testemunho da adoração daqueles rishis. Saptarishi Akashe Jemata Prakashe Saptatila Tara Sam Retavasakari Paya Gora Hari Nasadi Niyama Yam. As 7 colinas assemelham-se à constelação dos 7 sábios, visível no céu. Pelo simples fato de se viver aqui, pode-se conquistar Shigorahari sem sequer observar regras e proibições. Jai Goranga. Agora, eles vão visitar Naimisharanya em Navadvip Dham. Ihara Dakshine Dekahanayane Ache Eka Jaladhara Eita Gomati Supavitra Ati Naimisha Janana Ara. Ó diva, prosseguiu Shinijana Prabhu, o rio que você vê correndo em direção ao sul é a sacratíssima Gomati. Perto daqui está Naimisharanya. Pura Kalpe Kali Hoile Mahaboli
Shaunakadi Rishigana, Sutera Shimuke Shune Sabe Suke Gora Bhagavata Dana. Quando da influência excessiva de Kali na Kali Yuga do Kalpa anterior, Shaunaka e outros sábios tiveram a alegria de ouvir Suta Goswami falar o Gora Bhagavat. Olha só, Gora Bhagavat. Deixa eu ver aqui uma coisa. Gora Bhagavat. Explicação do Srimad Bhagavatam relacionada às glórias de Shigora. Isso é o Srimad Bhagavatam segundo a filosofia de Shigora Hari. Então, esse é o Gora Bhagavat. Agora, o resultado obtido por se ficar em Naimisharanya durante o mês de Kartika. Reta Jayjana Purana Patana Koroya Kartika Mase Sarva Klesha Tyaje Gora Range Maje Braja Labe Anayasi. Quem estuda os Puranas em Naimisharanya durante o mês de Kartika vê seus sofrimentos se esvaírem e, concentrando-se nos passatempos de Shigora Hari, alcança a Braja sem dificuldade alguma. Agora o Senhor Shiva chega a Naimisharanya. Kabo Panchanana Chaji Vrishasana Sri Hamsa Vahana Hai Shunila Purana Gora Gunagana Apane Bakatalaya. Certa vez, montado no cisne veículo do senhor Brahma, tendo deixado para trás o seu próprio touro veículo Nandi, Panchanana, o senhor Shiva, esteve aqui com seus devotos. Ele ouviu os passatempos de Shigorahari recitados tal como os narram os Puranas. Gaya Gaya Nachiya Nachiya Shaiva Jata Kashivasi Panchanane Geri Bali Bali Gorahari Pushpa Pele Rashi Rashi. Sempre ao redor do Senhor Shiva, Panchanana, seus seguidores provenientes de Kashi não paravam de cantar o nome de Shigora Hari, dançando e lançando flores sobre o Senhor Shiva. Jai Shiva Shambhu, Shiva Shambhu. Shidiva experimenta a influência do Dhamma. Nitai Vachana Shuniya Takana Divera Utale Bhav. Gada Gadi Jai Dhairaya Napai Ashwade Dhamma Prabhav. Pelo fato de Shidiva ter ouvido aquelas palavras de Shri Nityananda Prabhu, surgiu Asta Sattvica Bhava em seu coração, o que o fez rolar na poeira daquele recanto. Saboreando a influência desse lugar tão sagrado, Shidiva não conseguiu manter a compostura. Sedina Yapana Kari Bhaktagana Nitai Chandera Sane Paradina Sabe Chalilena Tabe Shipushkara Darashani. Os devotos passaram o dia ali, na companhia de Shri Nitai Chan. No dia seguinte, seguiram em peregrinação para ter o darshan de Shri Pushkar. Agora o autor ora almejando conquistar o serviço de seu desejo. Janavanitai Bhajana Sadai Jahara Antare Jage Nadia Mahima Bhakta Madhurima Gaite Sejana Rage. Essa pessoa, Shri Bhaktivinoda Thakur, ele falando, em cujo coração está sempre presente a adoração a Shri Janavadevi e Shri Nityananda Prabhu, canta as glórias de Shri Nadia e a doçura dos devotos mais afetuosos. Então, deixa eu ver uma coisinha aqui. Vamos para o capítulo 10º, esses capítulos que a gente leu hoje, menorzinhos, né? Jaya Gora Nityananda Advaita Sahita Jaya Gadadhara Jaya Shivasa Pandita. Todas as glórias a Shri Gorahari, acompanhado de Shri Nityananda Prabhu e Shri Advaita Acharya. Todas as glórias a Gadadhara Pandit, todas as glórias a Shivasa Pandit. Jaya Navadvipa Shuddha Prema Bhakti Dham. Jaya 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 Gora Nityananda Nam. Todas as glórias a Shri Navadvip Dham, a personificação de Prema Bhakti pura. Todas as glórias aos nomes de Shigora e Shri Nityananda Prabhu. Agora, Srila Bhaktivinoda Thakur faz um apelo. Shuna Rekalira Jiva Chadi Gyana Karma Nitai Chaitanya Bhaja Tyadi Dharma Dharma Dayara Samuda Seigora Nityananda Akatari Diva Bhai Sara Brajananda.
Ó almas de Kali Yuga, ouçam, por favor. Abandonem karma, abandonem jnana, dharma, adharma, tudo, e pratiquem apenas bhajan, a Shri Nityananda Prabhu e a Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Ó irmãos, uma vez que observe seu esforço, o oceano de misericórdia Shri Gora Nityananda Prabhu, de certo haverá de lhes conceder a bem-aventurança de Braja, sem nada lhes cobrar. Então, se você adora os pés de lótus de Gaura Nitai, automaticamente eles lhe dão o darshan de Shri Braja, Vrindavan Dham Ki Jai. Jamini Prabhata Roila Nityananda Rai, Divere Loia Dhamma Brahmanete Jai. Ao amanhecer, Shri Nityananda Prabhu levou o Shri Diva consigo, dando prosseguimento a seu Dhamma Parikrama. Agora ele vai visitar Shri Brahmana Pushkar. Bale deka diva e grama manohara ekanta brahmanapura daki sarvanara brahmana pushkara nama sarva shastekoi reta jirahasyataha atigurya roy. Disse Shri Nityananda Prabhu: ó diva, olhe só que aldeia aprazível. É bastante confidencial o segredo em torno dela. Hoje em dia, todos a chamam de Brahmanapura. No entanto, segundo as escrituras, seu nome é Brahmana Pushkar. Agora ele vai contar a história de um Brahmana peregrino chamado Divadas. Satyayugi Divadas Namete Brahmana Griha Tyaje Kore Sarva Tirtha Darashana. Em Satyayuga, um Brahmana chamado Divadas renunciou ao lar e saiu a peregrinar por todos os lugares sagrados. Aí ele chega a Navadvipa. Pushkara Tirte Tetara Roila Bada Prita Tatape Brahmite Navadvipe Upastite. Upastita. Apesar de Pushkara Tirtha lhe ser tão querida, enquanto perambulava certo dia, ele foi dar em Shinavadvipdam. Aí agora ele descreve o sonho de Divadasa. Estane Ratra Yogi Dekila Swapana Retavasa Kara Vipra Pabe Nityadhana. Nesse mesmíssimo Dham, Divadasa sonhou certa noite com alguém lhe dizendo: ó Vipra, ó Brahmana, se você vier morar aqui, conseguirá o tesouro eterno, Krishna Prema. Agora, o desejo de Divadasa na velhice. Estane kutira bandia divadas, vida kalavidi tenha korilena vas, vida koli charite asakta duijavara, ichahoila ebe ami dekiba pushkara. Divadas construiu uma choupana aqui, onde permaneceu até a velhice. Agora, bem idoso, já quase sem poder caminhar, assomou em sua mente um forte desejo de visitar Pushkara. Aí ele lamenta não poder mais andar. Chalite napare duija karaya krandana, aranavaiva ame pushkara darshana. Privado de seus movimentos, o Brahmana pôs-se a lamentar. Ai de mim, não terei como ver a morada sagrada de Pushkar. Aí, Pushkara Tirtha, o lugar sagrado, assume a forma de um Brahmana. Takana Pushkara Raja Sadaya Haila Duijarupe Divadasi Darashana Dila. Presenciando o lamento do sábio, Pushkara Raj misericordiosamente se manifestou sob a forma de um Brahmana perante Divadas. O Brahmana, entre aspas, Pushkara Tirtha, dá conselhos a Divadas. Divadase Bolivipra, Nakara Kandana, Tomara Samuke Ekunda Sushobana. Eikundes Nanatumi, Kara Ekabara, Pratyaksha Roibe Tirtha Pushkara Tomara. O Brahmana disse a Divadas: não chore, banhe-se uma vez no prazeroso lago em sua frente, que Pushkara Tirtha haverá de se manifestar diante de seus olhos. Então, Divadasa tem o darshan de Pushkara Tirtha em Navadvipa. Tahashuni kunde snanakare duijabara divya chakshu labedeke samuke pushkara. Após ouvir as palavras do Brahmana, Divadasa tomou seu banho no Kunda
em consequência do que adquiriu olhos transcendentes com os quais pôde contemplar Pushkara Tirtha. Krandana Kariya Duija Pushkare Balila Amalagi Vada Klesha Tomara Hoila. Divadasa caiu em prantos. Disse ele a Pushkaratirtha: por minha causa, você precisou dar-se a todo esse incômodo? E Pushkaratirtha descreve as glórias de Shinavadipdam. Pushkara Bolena. Shuna Dvija Bhagavan Dura Hoitena Asino Reta Vidyaman. Pushkara respondeu: ouça, ó Brahmana, afortunado, não venho de tão longe, pois sempre vivi bem aqui. Ei Navadvipadham Sarva Tirtamaya Navadvipe Seviheta Take Tirta Chaya. Navadvipdham consiste em todos os lugares sagrados, que aqui habitam para servir ao próprio Sri Navadvipdham, a verdadeira forma de Pushkara Tirtha em Sri Navadvip. Agora, ele revela a verdadeira forma de Pushkara Tirtha em Sri Navadvip. Amara Swarupa Eka Paschatya Prakash Nije Amistane Nitya Korivas. Apesar de haver uma manifestação de minha forma no oeste, pessoalmente, eu moro neste Dham para toda a eternidade. Então, quem está falando aqui é a personificação de Pushkara Tirtha. Shatabara Kehasei Chite Korisnana Jaipala Payakheta Sepalavidhana. O benefício obtido por se tomar banho 100 vezes no Pushkara Tirtha do Oeste consegue-se aqui com um banho só. É um tolo, um subtítulo aqui, tá? É um tolo e tanto quem deixa Navadvip Dham desejoso de viver, visitar outros lugares sagrados. Ataeva Navadvipa Chadi Jai Jan, Anyatirtha Asha Kore se muda Durjan. Logo, quem quer que abandone Srinavadvipdam com o desejo de visitar algum outro Tirtha é um vilão atolemado. Né? Não é à toa que o nosso querido Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, nosso querido Gurudeva, ele, perto de partir desse mundo, ele expressou só um desejo, que é eu, mesmo que eu parta em Navadvipdam, por favor, me levem para, perdão, mesmo que eu parta em Jagannatha Puridama, onde ele estava nos momentos finais da sua lila, na sua acharya lila neste mundo, ele disse, mesmo que eu parta em Jagannatha Puridama, por favor, me levem para Navadvip. Então, quem quer ter o darshan sagrado de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, basta visitar Sri Navadvip Dham. Tem lá o templo que se chama Shri Keshavadi Gaudiya Mata. E tem o samadhi mais lindo do mundo. É o samadhi de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Então, vamos lá. Agora, o resultado de se visitar todos os tirtas. Sarva Tirtha Brahmyadi Hoya Halodaya Navadvipa Tabetari Vasastanahaya. Quem colhe o fruto de ter viajado por todos os tirtas consegue fixar residência em Shinavadipdam. Então, você vai viajar quantos? Centenas e centenas de damas sagradas por toda a Índia, né? Bharatabarsha. E aí, se você colher o fruto de visitar todos esses lugares, aí o que você consegue? Fixar residência em Shinavadvipdam. Kurukshetra e Brahmavarta em Shinavadvipdam. Então, Nityananda Prabhu continua revelando para Diva Goswami, para todos nós, como todos os damas sagrados têm o seu cantinho em Navadvipdam. Aideka Uchastana Haterasamana Kurukshetra Brahmavarta Tata Vidyamana. Veja aquela área elevada parecida com um mercado. Ali estão presentes Kurukshetra e Brahmavarta. Saraswati Drisha Dwati Dui Parshetara Ati Shobha Payapunya Koroevistara. Os belos rios Saraswati e Drisha Dwati, que conferem frutos aos piedosos, margeiam essa área por seus dois.
Pushkara Tirtha revela o futuro advento de Srimad Mahaprabhu. Então, esse mesmo Dhamma sagrado que se manifesta para esse, como é que é o nome dele? Divadas, para esse Brahmana, agora ele vai fazer essa revelação. O Revipra Guda Kata Baliba Tomaya Ati Alpakali Rabe Ananda Hetaya. Ó Vipra, vou lhe contar algo mais que secreto. Em breve, a felicidade suprema eclodirá aqui, Jai Goranga. Mayapuri Shati Grihe Goranga Sundara Prakata Hoia Prema Vilabe Vistara. Shigora Sundar surgirá na casa de mãe Shati em Mayapur e distribuirá Krishna Prema de graça entre as pessoas comuns. Eisabastani Prabhu Bhakta Vrindaloi Sankirtana Rase Natibena Mata Roy. Na companhia de seus devotos, Sri Chaitanya Mahaprabhu, embevecido em Sankirtana Ras, dançará em cada um desses recantos. Sarva Avatari Tila JJ Bhaktagana Sakali Loia Prabhu Koribe Kirtana. Mahaprabhu realizará Sankirtan ao lado de devotados companheiros seus, vinculados a todas as suas encarnações, todos os outros avataras de Mahaprabhu, né? Prema Vanya Jale Sarva Jagat Basabe Kutar Kika Bina Sabe Mahaprema Bhabe. O universo inteiro imergirá em um dilúvio de prema. Todos, exceto os que se envolvem com a lógica falsa, granjearão este Mahaprema. Ei Dhamma Nistakori Jeba Kori Vas Tare Mila Goura Pada Orre Divadas. Vou ligar aqui o bichinho. Ó Divadasa, todo aquele que morar neste Dhamma com fé firme conquistará os pés de lótus de Shiguranga Mahaprabhu. Agora, ele revela, Nityananda Prabhu revela o método mais elevado para se alcançar Shri Radha Krishna. Koti Koti Varshadhari Shri Krishna Bhajana Tatapi Namete Rati Napoia Durjana. Goranga Bajile Dushta Bhava Dure Jai Alpadine Braja Dhame Radha Krishna Pai. Mesmo que adore Shri Krishna por milhões de anos, um patife não logrará criar gosto por Shri Harinama. No entanto, adorando Shri Gauranga Mahaprabhu, ele logo se verá livre de sua mentalidade perversa e, em um estalar de dedos, conquistará Shri Radha Krishna em Brajadam. Nidya Siddha Dehapai Sakira Ashraya Nidya Kundja Shri Yugala Seva Tarahai. Ele também obterá sua forma espiritual e o refúgio das donzelas de Braj, habilitando-se para servir ao casal divino nos caramanchões da floresta. Pushkaratirtha agora dá uma bênção a Divadas. O Revipra Retataki Karaha Bhajana Saparshade Shigoranga Pabedarashana. Ó Vipra, fique aqui e pratique bhajana, que você alcançará o darshan de Shiguranga Mahaprabhu e seus companheiros. Ekata Bhali Tirtha Raja Gila Choli Shunila Akashavani Aisedhanya Kali. Tu me Vipra Sei Kali Janmi Beabar Shigora Kirtana Preme Dibe Tasantar. Tirtha Raja Pushkar disse isso e partiu. Mas o Brahmana ouviu uma voz aérea profetizar. A abençoada era de Kali não tarda a chegar. Ó Vipra, você tornará então a nascer e mergulhará na raça saturada de prema do Kirtan de Shigoura. Eta Shuni Divadasa Nistinta Roila Ekunda Tirevase Bhajana Korila. Aquela profecia sossegou Divadas, que continuou sua prática de bhajan às margens deste Kunda. Vamos para Shri Uchahata, que é Kurukshetra, equivale a Kurukshetra Dham em Navadvipa. Esava Purana Kata Shri Diver Corria, Uchahata Kurukshetra Pravesheligia.
Após narrar essas histórias dos Puranas para Shiva, Shri Nityananda Prabhu entrou em Uttahata, que na verdade é Kurukshetra. Os semideuses e Kurukshetra chegam a Shri Uttahata. Nityananda Boli, Reta Sarva Devagana, Kurukshetra Tita Saha Koilo Agamana. Disse Shri Nityananda Prabhu, todos os semideuses aqui vieram acompanhados de Kurukshetra Tirtha. Então, todos os lugares sagrados personificados vêm ter o darshan e se estabelecem em Shri Navadvip Dham. Brahmavate Kurukshetra Jata Tirtha Chila Sarva Tirtha Asiheta Viraja Korilam. Todos os tirtas localizados em Brahmavarta e Kurukshetra, prosseguiu ele, vieram morar aqui. Pritudak Adikori Sabaheta Boise Sabe Navadvipaseva Kori Anayase. Pritudak e todos os outros tirtas moram aqui e servem a Shri Navadvipam bem à vontade. Agora, o resultado de se passar numa noite em Shri Uttahata, uma noite. Shata Barsha Kurukshetre Vase Jaipala Reta Ekaratra Vase Labese Sakala. Quem passa uma só noite aqui obtém o mesmo resultado recebido após 100 anos de moradia em Kurukshetra. Agora, a razão por trás desse nome, Shri Uttahata. Prabhuboli, Reta Vasa Kori Devagana, Hata Kori Gorakata Kori Alochana. Shri Nityananda Prabhu disse ainda, após se fixarem neste tirtha, os semideuses construíram um plano elevado próximo daqui, onde se sentaram para tratar de assuntos relacionados a Shigora. Todos os deuses, todos eles tendo Istagosti, se reunindo para conversar sobre Goura. Agora, outro nome de Shri Uttahata é Hatadanga. Hatadanga Boli Nama Hoilo Ihara Ihara Darshani Poya Prema Paravara. Desde aquela época, esta região ficou conhecida como Hatadanga. Quem tiver darshan dela conquistará prema ilimitado. Ei Eka Simadiva Deka Nadiara Ebechala Jai Mora Bhagirati Para. Esta também é uma das fronteiras de Shri Navadvipa. Venha, vamos atravessar a Bhagirati. Bhagirati para Hoy Madhyana Samaya, Kola Nityananda Hoy Lodaya. Por volta do meio-dia, após a travessia da Bhagirati, Shri Nityananda Prabhu chegou a Kola Dvipa. O sol parecia ter acabado de nascer ali. Imagina, o sol nascendo. Lindo. Em Navadvipa, quando o sol nasce em Navadvipa, parece que tem uma imensa bola laranja brilhante surgindo do céu. Agora, ele revela a sequência do Parikama de Shri Navadvipa. Kulia, Mahakala, vai dar tempo, são, filho, pode ter certeza que vai dar tempo, pode ficar tranquilo. Kulia Patada Puri Jaite Jaite Shijivi Nitaichanda Lagila Kohite. De Krami Aino Mora Hoy Gangapara Seikrama Sidakrama Parikramasara. Enquanto caminhava pela estrada de Kulia Parrada, Shri Nitaichanda disse a Shijiva, ao começarmos o Parikrama fazendo a travessia da Ganga, observamos sua sequência autêntica. Quem seguir esta sequência será agraciado com o verdadeiro resultado do Parikrama. Agora, Mahaprabhu organiza o primeiro Naga Sankirtan. Jabe Prabhu Shri Chaitanya Loe Nijagana, Korilena Shri Chodama Dala Sankirtana, Kajiresho Diti Prabhu Sandhyagamane, Mayapura Chaji Chale Loya Bhaktajani. Um dia, ao pôr do sol, movido pela intenção de libertar o Kazi, Shri Chaitanya Mahaprabhu partiu de Mayapur com milhares de seus devotos em um imenso Nagar Sankirtan, acompanhado por 14 mridangas. Seiratra Brahmaratra Shigrana Reshesh Eikrame Mahaprabhu Brahmeni Jadesh. Aquela noite prolongou-se tanto quanto uma noite do Senhor Brahma. Dessa maneira, Shriman Mahaprabhu pôde percorrer todo o seu Shinavadvipam. Tatarapara Prati Ekadashiti Tidhari Brahmila Mara Prabhu Sankitana Kori. Todo Ekadashi, após esse primeiro evento, o meu senhor e os devotos saíam em Naga Sankirtan por toda Navadvipa. Jai Mahaprabhu. Cabo Panchakrosha Brahmi Antadvipa Mai, Cabo Asta Krosha Brahmi Jani Manilai,
por seu próprio desejo, às vezes Simon Mahaprabhu perpassava os 5 kroshas de Shiyantadvipa, outras os 8 kroshas. Nija Griha Hoite, Barakona Gata Chadi, Dirgika Vistani Jaya Shidarira Badi, Tata Hoite Antadipa Sima Brahmiyase, Panchakrosha Parikrama Hoya Anayasi. Ao cobrir aquela extensão de 5 kroshas, ele saía de sua casa em direção a Barakonagata, dali seguia para Balaladírgica e depois para a casa de Shidara. Da casa de Shidara rumava para a fronteira de Antadipa. Assim, era-lhe fácil completar o paríncrama de 5 kroshas. Simulia Hoi Kaji Griha Bedichali Shidare Sambhashi Aise Gadi Gachastane Majida Hoi Tehaya Bagirati Paradanga Chinadanga Pulina Vistara Chadiya Janavi Parahoyatakana Astakoshi Kroshabrami Chali Apana Bhavana. Quanto ao parikrama de 8 kroshas, Mahaprabhu saía de Simulia em direção à casa do Kasi. Após conversar com Shidara, ele se dirigia a Gadigatya Godruma, chegando, enfim, a Madhyadvipa. Depois atravessava a Bhagirati para visitar Paradanga e Chinadanga, 2 recantos na outra margem da Ganga. Por fim, voltando a cruzar a Ganga a caminho de casa, Mahaprabhu concluiu o parikrama de 8 kroshas. Agora o parikrama completo. Siddha Parikrama Hoya Purna Shola Krosha. Sei Parikrama Koli Prabhura Santosh. Mahaprabhu sente-se satisfeito por realizar o parikrama tido como completo, que se estende por 16 kroshas. E Srinityananda Prabhu agora guia Siddhifa no parikrama de 16 kroshas. Sei Parikrama Amitomari Karai e Harasamana Parikrama Aranai. Ó Diva, vou levá-lo para fazer esse mesmo parikrama. Nenhum outro parikrama se lhe equipara. Vrindavana Shola Krosha Dwadasha Kanana e Parikrama Madhe Tabe Darashana. Praticando esse parikrama, você terá o darshan das 12 florestas existentes na área de Vrindavana, que também ocupa 16 kroshas. Navaratra, conforme as descrições das escrituras. Navarate e Parikrama Sheshahai Navaratra Bali Era Nama Shastrikai. O parikrama se conclui em 9 noites, sendo por isso também conhecido nas escrituras como Navaratra. Pancha Krosha Parikrama Ekadine Kore Ratra Traya Asta Krosha Parikrama Dhari. O parikrama de 5 kroshas se faz em um dia e o de 8 kroshas em 3 noites. Ekaratra Mayapuri Duitya Godrume Puline Tritiya Ratra Eikrame Brahmi. Deve-se completar esse parikrama passando a primeira noite em Mayapur, a segunda em Godruma e a terceira às margens da Ganga. Shuni Parikrama Tattva Diva Mahashaya Premete Adaira Haye Katakshana Raya. Ouvindo falar da natureza verdadeira do parikrama, Shidiva Mahashaya concentrou-se em prema por um bom tempo. Agora o autor sempre ora para poder prestar o serviço por ele desejado, Jai Srila Bhaktivinoda Thakur, Nitai Janavapada Chaya Ashajara Nadia Mahima Vani Akinchana Chara. Desejando conquistar a sombra suavizante dos pés de lótus de Shri Nityananda Prabhu e Shri Janavadevi, essa pessoa desvalida e baixa, Shri Bhaktivinoda Thakur, reproduz as glórias de Shri Nadia Dam Ki Navadip Dam Ki Joy. Então agora nós vamos cantar um pouquinho para completar o parikrama. Quer cantar? Ishani com Ishani Ladini. Posso cantar uma Ramantra, Prabhu? Ou quer que cante Canta. outra? Você tem cartas? Ah, mas não adianta, o Zoom, ele abafa. Não tem como. Canta bem, bem bonitinho, canta uma mantra bem bonitinho, para a gente fechar. Tá. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, 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 Nitagora, Haribo, Nitagora, Haribo, 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 Nitagora, Haribo. Lindo, lindo, lindo. E descobrimos uma Kirtania em Anuradha. Descobrimos uma Maravilha, Prabhu. Haribol. maravilha, né, Jagannatha? Uma voz linda. Tá, Pranams para vocês todos. Ela Radha tá Das, Prema Shakti Ji, Pranams. Oh, Pranam. Haribol. Até a Obrigada. próxima.